Então, agora eu quero entender como que foi a sua entrada no jornalismo, né? Sempre uma parada que você quis fazer. Dá pra perceber que você sempre foi um cara comunicativo, né? Sim. E a gente até nos bastidores falou que você começou fazendo outra faculdade. Sim. Queria entender aí como que foi a sua entrada. Cara, é muito louco. Eu joguei basquete profissional e aí eu parei de jogar por causa de lesão. E aí eu me vi perdido, sem saber o que fazer. Aí eu fui fazer educação física, porque eu falei, bom, sou ex-atleta, vou fazer educação física. Deve ser mó fácil faculdade de educação física. Os caras vão jogar a bola pra cima. Porque o que a gente pensa de aula de educação física na escola? O professor joga a bola pra cima e fala, se mata aí, filho. É tá ligado? isso. Infelizmente é assim, essa é uma realidade. Não todas as escolas, que hoje em dia tem melhorado essa situação, mas na minha época, na nossa época, filho, você é doido, jogar a bola pro alto e dane-se, filho. Tá louco. E aí eu falei, bom, fazer educação física, era meu vagabundo nato de estudar. E aí, beleza, primeiro ano, fui bem na faculdade, porque eu tava namorando a menina da minha sala, só que no segundo ano eu resolvi terminar com ela. Foi a maior cagada que eu fiz, porque todo mundo virou as costas pra mim da sala. E aí eu percebi o quanto era difícil a faculdade de educação física. Aí, primeira prova, eu vi que eu fui mal, falei, vou embora. Aí eu saí. Aí eu falei, agora, o que eu faço? Aí eu falei, bom, gosto de falar, eu vou ver se eu faço jornalismo, né? Olha a cabeça do vagabundo. Fui pro jornalismo. E aí cheguei no jornalismo, mano, pra você ter ideia. Eu pensava o seguinte, vou fazer a faculdade de comunicação aqui, porque o Manas dizem que é mais fácil, e vou virar polícia. Olha que pira, truta. Juro por Deus. Calma. Eu pensei em ser polícia civil. Eu nunca pensei em trabalhar com rádio. Eu nunca pensei em ser famoso, esses bagulhos de televisão. Esquece, mano. Eu queria me formar logo, pra que se eu fosse preso, eu não ficar nessa cadeia comum, tá ligado? Ô, eu vou te falar isso daí, muita gente da nossa época. Eu tô ligado. A mãe e o pai falavam assim, ó, tem a faculdade, que se você for, você vai pra uma cela diferente. Tá, meu, o quê? Você é louco, mano. Porra, isso era E aí, clássico. beleza, eu falei, mano, eu vou fazer essa faculdade, vou fazer curso de polícia, né? Fiquei até o segundo ano nessa resenha. E aí, cara, eu falei, bom, eu entupi a privada no meu primeiro estágio, segundo estágio numa emissora evangélica, eu não tô gostando muito, que ainda tava. Só que aí eu comecei a tentar entender o que rolava dentro dessa emissora. E dentro da emissora evangélica, da HIT, tinha a área de esporte. E a área de esporte, cara, um dia eu fui lá conhecer e aí eu vi o Anderson Chene, que hoje ele trabalha mais na parte dos bastidores do jornalismo, mas era um cara que na minha época, ele trabalhava na Rádio Globo, era um baita comunicador. Eu vi ele fazendo um boletim no improviso, tipo, o Palmeiras joga neste sábado contra a equipe do Flamengo visando a Taça Libertadores da América. O time do técnico Abel Ferreira vai pressionado devido... Mano, assim, no improviso. Aí eu olhei e falei, nossa, eu quero dar pra esse cara, brincadeira. Eu olhei e falei, mano, esse cara é bom, velho. Aí eu falei, como que faz esse negócio aí? Ele falou, mano, miliano de rádio. Eu falei, eu quero trabalhar com rádio. E aí ele falou, o mercado é fechado. Eu falei, que se dane, eu vou. Aí comecei em web rádio, que inclusive eu sou mega, mano, a favor de web rádio. Acho que web rádio forma caráter Ajuda, mesmo. né, a galera Porra, a entrar mano. no... Entender Pô, o que você tá é louco. acontecendo. Tem muita gente que começa na comunicação e já quer, tipo, pegar uma emissora. Eu falo o seguinte, se você quer ficar por trás dos microfones, mano, vai pra web rádio, vai pra rádio pirata, vai pra tudo que é lugar que você vai ter que Comunidade. botar, exato, mano. Rádio, mano, botar cabo debaixo do braço aqui, tomar choque com o microfone na chuva e marcha. E aí foi isso que aconteceu. Eu fui pro web rádio, depois eu fui pra uma rádio, mano, em Bragança Paulista, na 102 FM, do Loredo. Trabalhei em rádios comunitárias, trabalhei numa rádio, inclusive lá na minha Casa Verde, no bairro que eu moro, na Rua Zilda, ali tinha uma radiozinha que era uma rádio pirata, que por sinal qual a gente foi preso quando tava trabalhando lá, mas Não, enfim. não. Exatamente, não vou. Exatamente, não vou. Mas chegou uma denúncia lá e nós tava lá no ar, fi. Os polícias já chegou derrubando o microfone. Aí eu sou safado, blá, 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 calma, eu tô trabalhando só. E aí acabou que os caras fecharam a rádio, mas enfim. E aí, cara, eu comecei a perceber que o mercado era um mercado muito difícil, tá ligado? E eu nunca fui muito de ficar pedindo trampo, eu sempre fui aquele cara de, mano, tô aqui, tá? Se precisar de alguma coisa, é nóis. Que é errado, velho. É que eu não consigo ser diferente, mas eu acho que as pessoas que conseguem chegar e bater na porta estão certos, tem que fazer isso. Eu tava tão desacreditado no mercado, chegou uma época que eu falei, mano, eu preciso arrumar outro trampo, porque eu tava praticamente pagando pra trabalhar. E aí eu fui trabalhar com consórcio, mano. Olha que loucura, velho. Vendendo consórcio, mas vendendo consórcio universitário. Foi a pior cagada que eu fiz, mano. Logo pra quem não tem dinheiro. Meu parceiro, eu fui ameaçado de morte 2 vezes. Eu comecei a perceber que o bagulho era mó furado e eu tava lá. E eu falei, mano, eu que tô dinheiro de frente, filho. Se um dia marcar uma reunião, os caras quiserem matar, vai matar eu. Mas beleza, aí, mano, Deus é muito bom, porque eu fiz meu TCC sobre o Mauro Betti. E eu lembro que eu fui lá na Band fazer o TCC e eu falava assim, mano, esse lugar é da hora, né? Mas jamais que eu vou trabalhar aqui. Eu não tenho condição de trabalhar, não tenho nem roupa pra trabalhar na Band. E aí eu lembro que o Evandro Lopes, que hoje é um amigaço meu, sempre foi, trabalhou comigo na HIT. Ele falou, Gui, pô, eu recebi uma proposta pra trabalhar na Bradesco Esportes, na época da Band, o grupo Band tinha uma rádio de esporte 24 horas, pra quem não sabe. Só que a proposta pra mim não é tão interessante em termos de valor. E eu indiquei você, cara. Mano, do nada ele lançou essa. Eu falei, pô, demorou, vamos lá, né? Você não quer participar de uma entrevista? Eu falei, vamos pra entrevista. Cheguei lá, tinha uma par de cara já conhecido pra vaga. Falei, fudeu, mano, não vai dar certo. Só que, mano, eu vendia consórcio. Você é louco? Você vendia consórcio pra universitário, irmão? Universitário, fi, mano. Tu vende até areia na praia. Aí eu falei, vou consumir a mente do chefe. O chefe era o Bernardo Ramos. Eu já cheguei, mano, eu nem deixei ele falar. Falei, ó, é o seguinte, eu não tenho tanta experiência, mas assim, eu visto a camisa, tá? Eu vou dar vida por essa rádio. Essa rádio vai ser, mano, nossa, nós vamos crescer no bagulho. E o cara me contratou, velho.
Olha que loucura. Cara, Aí nisso começou. Aí comecei a trabalhar, primeiro fazia um programa, que era um programa à noite, chamava Nossa Área, só que até então era o Guilherme Palese, era aquele negócio, boa noite, você tá começando Nossa Área aqui na Bradesco. E aí, mano, eu comecei a perceber que eu era mais um. Aí eu falei, mano, preciso ser diferente. E nisso, nessa rotatividade, começou Agora o Bicho Vai Pegar. O Roman falou, você não tem que ser o Guilherme Palese, você tem que ser o Guipa, loucão, truta. E aí eu comecei o Agora o Bicho Vai Pegar, passando endereço de puteiro no ar, falando que era cantina italiana. porra, que isso? E aí, mano, o bagulho As explodiu. maravilhas. Lembra? Mano, aí o bagulho Lembro. explodiu, velho, explodiu. E nisso as coisas começaram a acontecer, tá ligado? E graças a Deus, mano, tamo aí na batalha. Nessa época foi meu primeiro estágio, eu era estagiário no Portal da Band. Aham. Aí foi aí que eu conheci o Maércio, pô. Conversava com ele, com o João e tal, às vezes pegava umas pautas e tal. E eu ia pro trabalho ouvindo o Agora o Bicho Vai Pegar. Aham. E o que dava pra perceber é que de verdade vocês se gostavam muito. Muito, mano. De fazer a parada, né? O Muito. tio Vô também. Muito. O vô que faleceu, Deus né? tenha, né? Exato. E assim, a gente era muito amigo lá, tá? Era um programa com pessoas que compravam a ideia do programa e pessoas que se gostavam. Eu fui padrinho de casamento do Roman, o Roman foi padrinho dos meus 2 casamentos. Então a gente tem uma relação legal. O Maércio, eu ensinei ele a andar. Não é o pai dele que ensinou ele, fui eu que ensinei. Tem uma história com o Maércio muito boa. Amor, coisa do passado, tá? A gente foi pra uma festa e o Maércio era virgenzão, novão, estagiário, né? Aí eu arrastei umas minas, a gente foi pra um motelzinho lá perto da minha casa que chama Calandre. E aí o Maércio, todo tímido, né? Falou assim, mano, eu vou ficar no quarto sozinho e tal. Eu falei, lógico, vai ficar no quarto só você e tal. E eu não sei por que eu tinha uns morteiros no meu carro. Meu parceiro, a hora que ele entrou, mano, no quarto com a mina, mano, falei, vou esperar uns 5 minutos. Mano, acendi logo 3 morteiros, joguei no quarto do Maércio. Puta que pariu. Dali a pouco, os caras, que isso, mano, o Márcio saiu pelado, velho. Depois pergunta pra ele. Mano, estourei logo 3 morteiros dentro do quarto do moleque, velho. Foi uma doideira. Então, eu e o Márcio, a gente tem boas histórias. E todo mundo se gostava muito lá, cara. Por isso que deu certo, entendeu? Sim, Mano, e como que foi a ideia Agora o Bicho Vai Pegar? Como que formou? O Roman te convidou. Não, na verdade foi assim. O Roman, ele é do Tijuana. A música Agora o Bicho Vai Pegar é do Tijuana. Tijuana. Eles queriam fazer um programa de esporte no período da manhã. Um programa mais leve do que os jornais que tinham. Porque a Bradesco era uma rádio segmentada, que eram vários jornais durante o dia. E eles queriam fazer um programa que era um programa que ia fugir do jornalismo, que ia ser um negócio mais leve. E aí foi chamado o Roman, o Ivan Zimmermann e o Celso Miranda pra fazer o projeto. E eles começaram a fazer o projeto sem mim. Nome por causa da música do Tijuana. E aí quando eles começaram a definir o que cada um ia fazer na Copa do Mundo, o Ivan ia viajar, ia fazer cobertura dos Estados Unidos na Copa do Brasil, e o Celso Miranda, ele era motociclista. Ele ia visitar as regiões de moto da Copa para fazer uma cobertura diferenciada aí pro grupo, Bandeirantes na época. E aí o Bernardo chegou pro Roma e falou assim, mano, quem que a gente coloca que é doidão pra fazer esse programa? E aí eu lembro que o Roma virou pro Bernardo e falou assim, vamos botar o Guipa. Aí o Bernardo fez assim, pra você ter ideia, quem que é o Guipa? Meu chefe, quem que é o Guipa? O Guilherme Palese faz programa das 8, ele fez assim, você é louco? O cara é mal encarado, não tem nada a ver, não é loucão. Ele falou assim, ó, o Roma falou assim, você não conhece, você conhece o Guilherme Palese, você não conhece o Guipa. Eu venho pra cá toda semana com ele pro trabalho, e ele vem contando as peripécias dele do final de semana, e eu morro de rir, eu choro de rir. Aí ele me liga, falou, deixa eu falar pra você, você quer fazer Agora o Bicho Vai Pegar? Eu falei, mano, acabei de entrar na rádio, como assim, qual que é? Né, então, só que é o seguinte, mano, não é o Guilherme Palese, filho, é o Guipa, mano. Tem que ser o Guipa. Porque, mano, você vai substituir o vô e tal. Eu falei, tá bom, vamos pra esse bagulho aí, velho. Só que, mano, você vai ter que falar gíria no ar. Eu falei, como assim? Ele falou, velho, você tem que ser o que você é na vida, mano. Sim, sim. E aí eu falei, tá bom. E aí foi isso que aconteceu, cara. A gente juntou e, mano, foi pra cima. Mano, e era cada história. Eu lembro que era tarde o programa. Sim. Eu lembro que eu ficava no rádio. Era rádio ainda. Acho que a nossa audiência nem sabe o que é. É que não tinha o Não é? YouTube. Não tinha hein? isso. Irmão, era cada história do Guipa de final de semana. Era doideira, mano. Parecia que assim, a gente ia vivendo num E looping, tinha mas a ia sexta, piorando. Tinha as dicas da sexta Tinha também. as sexta mano, também, era tinha demais, as sexta cara. também. Era muito louco, velho. E assim, o programa, na verdade, ele começa, olha que loucura. Ele começa de manhã, na Copa, e o programa deu tanto certo, irmão, que os caras fizeram o seguinte. O Mário Bacei, que era o vice-presidente de rádio do grupo, ele marcou um almoço com a gente, mano, no Rubaiá. Nunca tinha ido no Rubaiá, não tinha nem roupa. Os caras marcaram, mano, um almoço Ali- no Rubaiá, ali é bagulho complicado. pica. Mano, chegamos lá, ele veio com uma proposta, mano, num envelope assim da Band, mano, aumentando nosso salário e falando assim, ó, a gente confia no talento de vocês, a gente quer vocês na hora do estádio 97. Aí, mano, eu nem sabia direito o que era o bagulho. Eu falei, vamos pras cabeças, vamos ver o que vai dar. E aí eu lembro que, mano, soou um pouco assim de... Eu senti que teve um pouco de inveja de algumas pessoas dentro da rádio. Por que eu falo isso? Porque quando a gente muda de horário e vai pro horário O horário nobre do ali, horário né? nobre, mano, a gente ficou nesse primeiro mês como o pior programa em termos de audiência. E aí o que aconteceu? Começou a rolar uns comentários dentro da rádio. Os caras são muito loucos, não vai dar certo. E aí eu lembro, mano, que o Roman veio com essa ideia do Ibope. Eu cheguei pro Roman e falei assim, mano, você acredita nesses pau no cu?
nós vamos fazer, você confia no projeto? Ele falou, confio. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar e colocar no nosso nome, o Agora o Bicho Vai Pegar. Porra, essa foi a E virada. aí, fi, qual que vai ser? Nós vamos colocar o nosso nome, nós vamos trabalhar pro bagulho dar certo, e quando der certo, a gente vai vender esse programa pra tudo que é canto. Mas nós vamos dar uma resposta pros caras. E, mano, a gente virou o melhor programa da rádio. Programa de maior audiência. Programa do Neto dava menos audiência. Programa do Denilson dava menos audiência. A gente colocou Agora o Bicho Vai Pegar na Rádio Mix. A Rádio Mix procurou a gente. Então foi um projeto muito vencedor, cara. Muito Foi vencedor. até na hora que começaram a meter umas câmeras no estúdio pra filmar. Exato, Ali exato. foi a grande virada do Não, Bicho Vai Pegar e também. eu lembro que o Bicho Vai Pegar chegou até 4 horas, cara, de Sim, duração. 4 horas, mano. Sim. Começava às 4 da tarde, acabava, sei lá, quase na hora do Brasil. Mas pô. eu vou falar pra vocês, se o programa existisse hoje, a gente tinha sido preso já. Ah, Porra, toda sexta-feira a Mano, gente era levava foda. uma mina pra dançar bumbum tantã, velho. mano, e tava no hype, Tem noção? tava no hype esse funk, lembra? Você é louco. Porra, velho. teve um Pô, dia- nós botamos 2 minas pra se pegar ao É, eu ia mano, falar com a dessa câmera porra. ligada, velho. Você acredita? A gente ia ser preso. Mano, Você é louco. Sabe o juro por que, Deus. sabe o que era isso daí? Sério? Era um sabadaço do Gilberto Barros. É. 10 vezes Você é mais. louco, velho. Não, muito- Ô, eu lembro até hoje. Chegou uma vez, foi uma musa do Bahia. Mano, a mina era a mais 13 do mundo, filho. Ô, juro por Deus, ela tava com um shortinho, mano, mas um shortinho marcando tudo. Ela chega na câmera, ela bota a xebreca na frente do shortinho, assim, ó, e puxa o bagulho assim, ó. Mano, o Bernardo sai de lá da redação e fala: pelo amor de Deus, alguém para essa maníaca. Essa Mano, mano, loucura, meu parceiro. Loucura total, mano. O bagulho é doido, que velho. loucura, velho. É. E aí, cara, até. Vai lá. Até agora, saindo um pouco do Bicho Vai Pegar, Aham, que eu acho que é o programa que realmente Dá uma projeção. deu uma Sim, projeção sim, e tudo sim. mais. É, a rádio acabou, é importante dizer isso, né? Sim. O programa acabou, entre aspas, ali, naquele momento que a rádio acabou. Sim, todo O mundo sabia, projeto tá? acabou. Todo mundo sabia. Todo mundo sabia. É, na verdade, assim, a gente achou que podia dar certo de continuar, de permanecer, porque a audiência foi muito boa. A nossa rádio, cara, ela fez história. Eu não tenho dúvida. A gente tinha a ciência de que o projeto ia acabar em 2016, porque a Bradesco tinha dinheiro pra investir no esporte, e aí eles compraram, alugaram, arrendaram o Dial, só que eles deixaram muito claro, 2016, para. Só que assim, a rádio ela começou com um propósito, com uma ideia, que era fazer uma rádio de esportes. Só que não dava audiência, porque a gente, porra, quem já praticou alguma outra atividade física aqui além do futebol sabe que Pra tem você que ver ralar. basquete, né? Exato, tem que ralar. Não vende, tá ligado? E aí o que aconteceu? Aí eles mudaram a rádio pra uma rádio totalmente de futebol. E aí foi quando explodiu. Tanto que a gente ganhou o prêmio APCA, tá ligado? Sim, eu lembro disso aí. Porra, Pra caramba, velho, mano. exato. É tipo um Muito Oscar na louco. parada. Então, assim, por mais que a gente sabia, as pessoas acreditavam que a rádio podia continuar, por causa do sucesso. Mas aí o Bradesco veio e, pum, cortou, tá ligado? Porque o valor era altíssimo, velho. Eu lembro que teve, logo depois que acabou, ficou naquela, pô, vai voltar, vai colocar em outra rádio, não sei o quê. Sim. Ficou uma expectativa. Aí vocês levaram pra Mix, foi isso? Na verdade, a gente levou pra Mix e a gente conseguiu também começar um programa na Rádio Bandeirantes. Mano, a gente fez um bagulho, velho, que pouca gente fez. A gente queria botar o Agora o Bicho Vai Pegar na Rádio Bandeirantes. O Mário Bacei, que era o vice-presidente de rádio, falou: mano, Agora o Bicho Vai Pegar é muito pra frente. A gente tem que tomar cuidado, porque a Rádio Bandeirantes não dá pra botar bumbum tantã com as meninas no ar, tá ligado? Vai dançar o Zaidan e as meninas do bagulho. Não dá. Você entendeu? É, não tem como. Aí a gente falou: bom, então tá bom, só que o projeto é nosso, Agora o Bicho Vai Pegar. A gente pode oferecer pra uma outra rádio? E, mano, o Mário Bacei deve ter olhado pra nossa cara e falado assim: mas esse cara não vou conseguir colocar em rádio nenhuma. Então vai lá, pode tentar. Se vocês conseguirem, é nós. E nós conseguimos. Nós conseguimos colocar na Rádio Mix. Então a E gente tinha fazia... tudo a ver também, né? Mano, Tudo e a ver, assim, mano. você não tá entendendo. Foi a época que eu mais tomei multa de trânsito na minha vida. Porque, mano, o programa era das 4 às 5 na Mix. E depois da Mix, o programa era das 6 às 7 na Rádio Bandeirantes. Só que, mano, eu tinha que pegar o túnel Ayrton Senna, truta. Não tem, pode Mano, é passar. impossível se chegar em 40 minutos, filho. não tem como. Mano, você não tá entendendo. Eu fazia do meu carro uma moto, viado. Juro por Deus. Tudo que eu podia fazer, mano, pra passar. E eu vou falar pra vocês, cheguei poucas vezes atrasado, tá? Fora as vezes que eu deixava o carro no meio da rua ali na Band, na rua Radiantes. Ali não era tinha difícil vaga, de- mas eu deixava ali no meio da rua mesmo. Pisca-alerta ligado e pum, ia pro estúdio, tá ligado? Doideira. Foi uma época punk, tá ligado? Que a gente trabalhou bastante. E na própria Rádio Bandeirantes, a gente fez história também. Não só por isso, Sim. por estar também na Rádio Mix com Agora o Bicho Vai Pegar, mas porque a gente conseguiu, em um momento do programa, ficar ao vivo no Band Esportes e na Rádio Bandeirantes. Só que como nem tudo são flores, né? Quando começou isso, veio a pandemia. E aí, truta, aí o bagulho desandou. Aí. Aí desandou.